Olá, gente de viagem, seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Talev e você está no Travel Sales Pro. Get money. I don't know what the fuck you doing with your life, man. Get money. Get whatever you're doing. Get money. Need to be getting money. Olá, meu amigo agente de viagens, minha amiga agente de viagens. Você está no Travel Sales Pro e o tema do programa de hoje é follow-up de vendas. Porque o que acontece? Eu tenho certeza que o cenário que eu vou te contar agora é uma das coisas que mais te incomoda no seu dia a dia, uma das coisas que mais te irrita e te tira do sério, às vezes até te desanima no seu dia a dia de vendas, aí na sua agência de viagens. Então o cliente, ele te procura, ele chega até a sua agência, ele compartilha com você as expectativas, as necessidades, os desejos dele, você presta um atendimento de ponta para esse cliente, você dá toda a atenção para ele, você faz as perguntas certas para investigar, entender o que ele quer, entender o perfil dele, aí você consegue transformar isso em uma proposta de viagem perfeita, que ela está absolutamente dentro do que esse cliente quer, você apresenta em detalhes essa proposta para o cliente ele aprova a proposta, ele diz que gostou, e aí ele pede um tempo para pensar. Aí o cliente, ele deixa a sua agência de viagens, ele diz que ele precisa conversar com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, com o marido, diz que precisa de um tempo para pensar e simplesmente desaparece. Esse cliente some do mapa, ele não retorna, ele não te procura mais. Quantos casos assim acontecem todos os dias na sua rotina e na sua agência de viagens? Seja o cliente que veio até a loja, o cliente que você desenvolveu esse processo de atendimento por telefone, enviou a proposta por e-mail, quantos casos assim acontecem? É absolutamente desesperador. Eu sei o que você sente nessas situações. Você acredita muitas vezes que a venda está ali, que a bola está na cara do gol, mas simplesmente alguma coisa acontece, a bola bate na trave e a venda não se desenvolve, o cliente não faz o fechamento e você investiu ali muitas vezes meia hora, uma hora e meia, um tempão danado, uma energia danada para satisfazer a expectativa desse cliente e a venda não acontece. É frustrante. Por isso, é importante o follow-up de vendas. Porque o follow-up, ele serve justamente para te ajudar a desenvolver o atendimento mesmo depois desse primeiro momento em que você atendeu o cliente, para que você seja bem sucedido em trazer esse cliente de volta e guiar ele até o momento da compra. Porque isso é o follow-up, eu diria, que separa os homens dos meninos, que separa as mulheres das meninas. É o follow-up de vendas. Porque é muito simples, quando o cliente te procura, você presta um atendimento para ele e o cliente tem essa proatividade de ir até o fechamento do negócio, de perguntar o preço, perguntar se parcela, perguntar a forma de pagamento, pedir um contrato. Isso qualquer tirador de pedido faz. Então, nesse tipo de situação, não é você quem faz a venda, é o cliente quem faz a compra. E o que separa o verdadeiro profissional do agenciamento de viagens dos amadores é aquele profissional que, quando o cliente não faz a compra, e é ótimo quando isso acontece, é claro, mas o que separa é quando aquele cliente é o profissional que, quando o cliente não faz a compra, ele consegue desenvolver a venda. Ele vai atrás do cliente, ele traz o cliente de volta, ele entende o que está de errado, ele oferece uma alternativa e ele fecha o negócio. Então, aí sim, esse é um profissional que realmente pode-se dizer que é um vendedor, que faz a venda. E quando a gente fala, eu sei que no mercado existem muitos profissionais que não gostam desse termo vendedor. Quando a gente fala em termos, eu sou um agente de viagens, eu sou um consultor de viagens, eu não sou um vendedor. Acontece que enquanto você não romper essa barreira, que é uma... simplesmente criada no preconceito, você não vai conseguir atingir os resultados que você espera. Porque todo mundo na vida é um vendedor. Vender é nada mais do que promover trocas. Você tem algo a oferecer e a pessoa busca o que você tem a oferecer. Vender é garantir que essa troca aconteça. Não há nada de errado com isso. Ou você, como cliente,
você tem uma necessidade, um desejo, a pessoa ela tem aquilo que você quer. Se aquela pessoa é um vendedor profissional, ele vai garantir que essa troca vai acontecer e vai ser satisfatória para os dois lados. Então é muito importante você assumir que sim, você é um vendedor. Todo médico é um vendedor, todo advogado é um vendedor, praticamente todo mundo que vende um produto, que presta um serviço, é um vendedor. E quem se recusa a assumir o papel de vendedor está abrindo mão de entrar nesse universo de cabeça, entender quais são as melhores técnicas de venda, aquilo que vai te levar até o momento onde a troca vai ser concretizada. Porque não adianta atender bem, ter um serviço legal, ter um preço bom, se você não conseguir levar o cliente para aquele momento onde a troca é concretizada. E, na maioria dos casos, cerca de, no máximo 20%, eu tenho certeza que isso acontece com você, no máximo 20% dos clientes que você atende aí na sua agência de viagem, ou eles vão comprar num primeiro atendimento, já no primeiro momento, ou são eles que virão proativamente te procurar para fazer a compra. Os outros 80%, você vai precisar assumir o papel de vendedor, assumir o papel de profissional de vendas e fazer a venda acontecer. Porque o cliente não vai fazer a compra acontecer, então você, em 80% dessas situações, vai ter que fazer a venda acontecer. Então, como a maioria dos casos não acontece nesse primeiro momento e não acontece por proatividade do cliente, o que acontece depois desse atendimento? As vendas esfriam. Como resolver isso? O follow-up. É o follow-up que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. O objetivo do follow-up são 3. O primeiro é você não deixar a venda esfriar, não deixar o negócio morrer. Então, exige essa proatividade. O segundo é você entender quais são as barreiras que existem entre o cliente e a compra da viagem dele. Porque uma vez que você, através do follow-up, consegue entender qual é a barreira, você tem a possibilidade de fazer algo a respeito, derrubar essa barreira para fazer a venda. E o terceiro objetivo do follow-up é criar novas oportunidades para você levar o cliente ao fechamento, para você fazer ele tomar essa decisão de compra. Então são esses 3 objetivos do follow-up: não deixar a venda esfriar, garantir que você vai derrubar as barreiras que estão colocando, que existem entre o cliente e a compra, e garantir que você vai criar novas oportunidades de garantir que essa troca aconteça. Porque o que acontece? Na maioria dos casos, antes também que você fique chateado com o cliente, e é muito importante levar isso em consideração, se você quiser ser um profissional de excelência, que vai fechar mais vendas, que vai conseguir fazer o follow-up corretamente, o que acontece com o cliente, o que leva ele a não comprar? São 3 fatores, basicamente. O primeiro é a personalidade desse cliente. Então, muitas pessoas, elas são inseguras por natureza, elas são procrastinadoras por natureza, elas são desconfiadas por natureza, de maneira que elas vão sempre... São aquelas pessoas que acreditam que quanto mais tempo elas levarem para tomar uma decisão sobre qualquer aspecto na sua vida, maiores são as oportunidades dela fazer uma boa escolha. Apesar disso não logicamente fazer sentido, muitas pessoas têm sim essa característica de falar: eu não vou tomar nenhuma decisão apressada, porque assim eu vou tomar uma melhor decisão. Então isso é uma característica que existe na personalidade de muitas pessoas que faz com que elas não realizem a compra proativamente. A segunda coisa que acontece é que realmente pode acontecer de você, no primeiro atendimento, por mais que você acredite que sim, você não ter compreendido realmente quais são especificamente as necessidades, os desejos, o perfil, os limites desse cliente. Então você entregou uma proposta para ele que ainda não está de encontro com o que ele espera para essa viagem. Esse é o segundo motivo que pode levar esse cliente a não comprar. Porque muitos clientes, e esses são clientes excelentes de atender, eles abrem o jogo. Eles são sinceros. Eles falam: ó, esse preço não tá para mim. Ó, esse hotel eu não gostei por causa disso. Agora, existem muitas pessoas, seja porque elas são inexperientes em viagem, então elas talvez nem saibam como abordar a questão, seja porque elas não têm noção de preço, então elas ainda... elas talvez acharam caro, mas elas querem deixar para pesquisar melhor depois, elas não vão abrir o jogo para você de imediato.
Então pode acontecer de quando o cliente sair da sua agência com uma proposta, dele não ter uma proposta ideal em mãos, que vá de encontro com as características, as necessidades e os desejos dele. Isso é a segunda coisa que pode acontecer, que pode ser uma barreira entre o cliente e a decisão de compra. E a terceira coisa é que as expectativas desse cliente podem se transformar. Então, mesmo quando a sua proposta casou ali, bateu certinho de encontro com as necessidades e os desejos do cliente, mesmo quando isso acontece, ele pode alterar as necessidades e expectativas dele de maneira que a sua proposta passa a não mais fazer sentido a partir daquele momento. E como ocorre essa transformação de expectativas e necessidades do cliente? É fato, todo mundo sabe disso, você sabe muito bem disso. O cliente ele vai comparar sim a sua proposta, ele vai procurar uma OTA, ele vai procurar uma outra agência de viagens, e as novas propostas que ele recebe para comparar com a sua vão transformar as expectativas dele. A segunda cenário que transforma a expectativa do cliente. Ele também vai ficar em dúvida em relação, por exemplo, se o hotel que você indicou é bom, se a localização desse hotel é boa, se as sugestões e indicações que você fez de viagem para ele são boas. Então ele vai aonde? Ele vai no TripAdvisor, ele vai em blogs de viagem, ele vai em sites que falam sobre viagem, ele vai no site do hotel, enfim, ele vai buscar por informações. E como a gente sabe, a internet ela tem... o problema dela não é que é difícil encontrar informações, é o excesso. Então você vê, por exemplo, no TripAdvisor, o mesmo hotel, tem um cliente falando super bem daquele hotel, você se empolga e fala, caramba, é a escolha certa. Aí você lê o comentário de baixo, o cara destrói aquele hotel, parece que ele está falando, que as duas pessoas estão falando de hotéis distintos. E você já fica com aquela dúvida cruel martelando na sua cabeça. Então, o segundo fator que transforma a necessidade e o desejo do cliente é o acesso a essas informações. Então, de repente, ele saiu da agência confiante que você fez uma boa indicação, mas quando ele foi pesquisar depois, ele já ficou, será que foi uma boa indicação? Será que esse hotel é realmente bom? Será que o agente de viagem não está tentando me enganar? Isso pode acontecer. É uma barreira que fica entre o cliente e a compra. E o terceiro cenário que muda o cliente são os influenciadores. Então ele vai conversar, por exemplo, com o marido ou com a esposa que vai com ele na viagem. Essa pessoa pode apontar uma coisa que o seu cliente não viu lá na hora do atendimento. Por exemplo, mas esse hotel, alguma coisa que eu não gostei nele. Ou ele poderia ter alguma coisa que ele não tem. Ou essa localização... eu já ouvi falar que tem uma localização melhor, ou esse destino eu não sei se é o ideal, e aquele outro destino. Pode falar também com amigos que já tenham ido para o destino, que vão dar uma outra visão da viagem. Pode falar com sabichões, todo mundo tem aqueles amigos sabichões, né, que eles não sabem de nada, mas têm opinião sobre tudo. E aí o que acontece? Tudo isso vai minando as certezas que o cliente tinha. E o cliente só compra quando ele tem certeza que é um bom negócio. Então, tudo isso vai acumulando dúvida, será? E isso se transforma numa barreira enorme entre o cliente e a compra. Então, o primeiro passo para você ser um vendedor eficiente, que vai conseguir correr atrás do cliente, fazer o follow-up de forma inteligente, de forma eficiente, é você ter muito, muito claro para você, muito internalizado, que o cliente, ele não é uma pessoa ruim por causa disso. Ele não está desvalorizando o seu serviço, ele não está desrespeitando o atendimento que você deu para ele, você como profissional, por causa disso. É extremamente natural, gente, é ser humano. Todos nós queremos valorizar o nosso dinheiro, queremos valorizar nosso tempo, queremos ter certeza de que estamos fazendo boas escolhas. Eu tenho certeza que se você analisar o seu caso pessoal, você vai encontrar diversas situações na vida onde você esteve no lugar desse cliente. Esteve no lugar dos seus clientes. Não é porque você queria atrapalhar as coisas. Por você, eu tenho certeza, você ia, fechava um negócio, tendo certeza, você não queria ter trabalho, tempo, ficar repensando, sofrendo aquela angústia por não conseguir decidir pela compra. Mas isso aconteceu porque você tinha dúvidas. Você queria ter certeza que você está fazendo um bom negócio. Então, o primeiro ingrediente para um follow-up de sucesso são 2 ingredientes. O primeiro é esse. É o ingrediente comportamental. Você precisa, 90% da venda que você vai fazer através do follow-up, acontece aqui e
aqui. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter inteligência estratégica e, sobretudo, emocional para compreender o que acontece para fazer com que o seu cliente não compre e poder reagir proativa e positivamente em relação a isso. E não simplesmente cruzar os braços e ficar se lamentando. Isso exige inteligência, exige sabedoria. Você precisa ter isso aqui para compreender, para ter compaixão com o seu cliente, compreender que ele só está com dúvida, que ele só quer fazer uma boa escolha, ele não tem nada contra você. Logo, é o seu papel, você tem que assumir isso, abraçar esse papel. É o seu dever, eu diria até moral, ajudar o cliente a fazer uma boa escolha. Por quê? Você é ético. O produto que você ofertou para o cliente é de qualidade? O preço que você está cobrando do cliente é justo? O seu serviço é valioso? Você garante para o cliente que se ele tiver um problema, tiver de madrugada, você vai atender o telefone, vai ajudar ele a resolver, não vai deixar ele passar sufoco? Se tudo isso é verdade, se o que você está oferecendo realmente tem valor, e o cliente não conseguiu enxergar isso, é o seu dever moral ajudar o cliente a enxergar isso, ter compaixão com o cliente, até para que ele não faça uma má escolha. Porque se ele compra na internet, a gente sabe como é. Qualquer problema, amigo, ele entra ali na fila do 0800, sabe-se lá quanto estresse ele vai ter até conseguir resolver a situação dele, vai ter que se virar sozinho, vai ter uma dor de cabeça danada. Você não pode deixar isso acontecer com o seu cliente. Ele pode ir em uma outra agência de viagens física, mas, sei lá, tem um charlatão ali na agência de viagens, ou o pessoal é meio relaxado, vai deixar esse cliente na mão, tá enganando ele, oferecendo um produto que não é tudo aquilo para fazer aquela venda. Você não pode deixar isso acontecer com o seu cliente. Você tem o dever moral de ser um profissional que vai agir com inteligência para fazer o cliente enxergar qual é a melhor escolha e ter compaixão para saber que esse é o seu papel, assumir essa responsabilidade diante do cliente. E aqui, ó, o que é isso aqui? Então, falei da inteligência, da compaixão e do esforço. Você precisa entender, saber aquilo que eu falei anteriormente. 80% das vendas que você vai fazer não vão acontecer assim, não vai ser o cliente que vai vir fazer a compra. Vai depender de você construir a venda. Assumir o papel de um verdadeiro profissional de vendas e garantir que a troca aconteça. Fazer ali a venda acontecer de fato. Então isso exige trabalho, exige esforço, exige dedicação. Então esse é o primeiro elemento se você quiser ter resultado de verdade com o follow-up. É o elemento comportamental. E aí, agora a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, eu vou te mostrar o resultado real de uma agência de viagens que é cliente da nossa consultoria. Até se você tiver interesse, acessa lá juicebox.com, pede um diagnóstico comercial, vamos ver onde estão os furos na estratégia de vendas da sua agência para a gente ajudar você a vender muito mais, com muito mais eficiência, fazer muito mais negócios, tá bom? Depois do intervalo, eu vou te mostrar um exemplo para você entender o poder do follow-up. Você vai ficar surpreso, você vai ficar, eu diria, até indignado com o resultado que uma agência pode conquistar depois que ela começa a implementar as ações de follow-up para realizar mais vendas, aumentar a sua taxa de conversão, o seu volume de fechamentos. Então, vou te mostrar e vou te dar o segundo e último elemento para você começar na prática aí, depois que você acabar esse programa, desligar o vídeo, começar a implementar o follow-up na sua agência de viagens e fazer esses negócios acontecerem, que é o quê? O primeiro elemento que eu falei agora, comportamento. Você precisa assumir essa postura. Com essa postura assumida, você está apto para o segundo elemento, que é a estratégia. Eu te mostro depois do intervalo. Até logo. E aí, agente de viagens? Vamos falar a real? Os seus clientes estão mais criteriosos, com menos dinheiro para viajar e com mais opções onde comprar as suas viagens? Eu sei como é. O resultado disso é muito atendimento feito para pouca venda fechada. É muito esforço na entrega de uma viagem perfeita para pouca fidelização. É muito investimento em propaganda e na qualidade do seu atendimento para pouco retorno. Mas as coisas não precisam ser assim. Que tal desatar esse nó
e liberar todo o potencial de vendas da sua agência de viagens? A gente sabe como fazer isso e a gente quer te ajudar. O primeiro passo é termos em mãos a lista das melhores práticas comerciais desenvolvidas pela nossa consultoria. As práticas comerciais contidas na lista foram selecionadas dentre as melhores práticas de agências de viagens no Brasil e do exterior. O segundo passo é descobrir quais dessas práticas comerciais você já utiliza em sua agência de viagens e riscá-las da lista. As práticas que sobrarem são aquelas que estão faltando para a sua agência de viagens vender mais. O terceiro e último passo é arregaçar as mangas. Implementar as ações que estão faltando e inaugurar uma nova era de vendas em sua agência de viagens. Acesse juicebox.com, solicite o diagnóstico comercial gratuito da sua agência de viagens e dê o primeiro passo. A sua agência de viagens pode vender muito mais do que você imagina. Get money. I don't know what the fuck you doing in your life, man. Get money. Get whatever you're doing. Get money. Need to be getting money. Olá, gente de viagem, seja bem-vindo de volta. Você está no Travel Sales Pro e a gente está falando aqui de follow-up. É isso mesmo, follow-up para você aumentar a sua taxa de conversão, fazer muito mais vendas. Follow-up é o que separa os homens dos meninos, as mulheres das garotinhas. E a gente vai te ensinar como fazer o follow-up, transformar muito mais atendimentos realizados em vendas fechadas. No primeiro bloco falamos do primeiro elemento para você fazer o follow-up com sucesso, que é o comportamento, que é inteligência, compaixão e suor, correr atrás do cliente. Agora, o segundo elemento é a estratégia. Então, sem mais delongas, como você monta uma estratégia eficiente de follow-up que vai funcionar para transformar muito mais atendimentos realizados em vendas fechadas, em dinheiro no bolso, negócio concretizado, contrato assinado, tá bom? Como que funciona essa estratégia? A estratégia, para você desenhar um processo de follow-up que vai funcionar, você precisa de 3 passos. São 3 simples passos. O primeiro passo, você precisa separar os clientes que você atende em grupos. Então, a classificação sobre qual cliente encaixar em cada grupo deve ser algo muito claro para que a sua equipe, para que você não tenha dificuldade em fazer essa classificação. E ela precisa fazer sentido. Então, vou te dar um exemplo de como eu separaria uma boa forma de iniciar a separação dos clientes atendidos em grupos. Então, eu posso estipular o seguinte. O primeiro grupo eu vou chamar de grupo C. O que é o grupo C? São clientes novos que nunca tiveram uma experiência passada com a nossa agência de viagens, ainda não conhece a fundo os nossos serviços, a nossa qualidade, não teve a oportunidade de experimentar a experiência que a minha agência fornece. Então, clientes novos que estão recebendo um atendimento da minha agência pela primeira vez, clientes que estão atrás de uma viagem econômica, ou seja, eles estão sim preocupados com o preço, e esse é um fator decisivo na compra dele, e clientes cujo orçamento de viagem que eu forneci a ele é igual ou inferior a R$ 2.500 por pessoa. Então, maravilha. Aqui eu já estabeleci o critério do primeiro grupo, o grupo C. Então, clientes novos, atrás de uma viagem econômica, ou seja, menos de R$ 2.500 por pessoa. E eu posso até incluir mais um fator interessante, que eu perceba que não estejam tão comprometidos com a viagem. É aquele cliente que está um pouco ainda no início do processo de pesquisa da viagem, talvez um pouco curioso, apenas querendo ali tatear, saber como é, saber como que não é. Então esse é o grupo C. O grupo B, eu já posso selecionar clientes que têm uma propensão maior a fazer uma compra e me trazer mais receita. Então, por exemplo, clientes igualmente novos, pertencem ao grupo B, mas que cujo orçamento é de R$ 2.500 por pessoa para cima. Então, clientes com ticket médio já maior e que demonstraram
compromisso em realizar a compra da viagem, em realizar aquela viagem. Você percebe que eles estão realmente comprometidos com aquela viagem, não é aquele cliente curioso. Então esse é o grupo B. Então o cliente que com orçamento já maior, igualmente novo, igual o cliente do grupo C, mas está mais comprometido com a viagem. E você pode estipular os clientes do topo ali, do grupo A. Então o que são os clientes do grupo A? Por exemplo, o cliente cujo o valor do orçamento é R$5.000 ou mais por pessoa, um cliente que já comprou pelo menos uma vez com a minha agência de viagens no passado, então ele já tem um conhecimento do meu produto ou serviço, e um cliente que está realmente comprometido com a compra. Então o cliente bateu esses 3 perfis, R$5.000 a mais, ou mais por pessoa, já comprou comigo pelo menos uma vez, está comprometido com a compra, esse cliente está no grupo A. Então essa é a primeira parte da estratégia do follow-up, definir muito bem os critérios dos clientes que você vai usar para separar os clientes atendidos em grupos. Comece com 3 grupos, com um exemplo bem próximo que eu dei aqui. É claro que você pode mudar essas variáveis, mas é uma forma simples de você começar. Com o tempo a gente pode refinar isso, você pode ter até mais de 10, 15 grupos diferentes, para deixar ainda mais eficiente, mas comece com 3. Segundo passo, definir os grupos. Ok, eu tenho aqui 3 grupos de clientes. Clientes A, clientes B, clientes A que são os top, clientes B ali na meiuca e clientes C que estão por baixo ali. O que eu vou fazer no segundo passo? Eu vou definir o quanto de tempo e esforço eu estou determinado a investir em cada grupo de clientes. Isso é para tornar a sua estratégia de follow-up, como ela toma um certo tempo, mais eficiente. Para você maximizar o seu esforço e maximizar o seu resultado. Então, por exemplo, clientes do grupo A, os tops, eu posso definir o seguinte, eu só vou desistir deste negócio, quando eu tiver feito no mínimo 8 contatos de follow-up com esse cliente em uma janela de 20 dias. Então, eu defini ali qual é a meta, qual é o limite de investimento que eu vou fazer nos clientes do grupo A. Clientes do grupo B, eu posso definir o seguinte, eu só vou desistir desse cliente quando eu fizer pelo menos 5 contatos, no mínimo 5 contatos de follow-up com esse cliente, numa janela de 10 ou 12 dias, por exemplo. E o cliente do grupo C, que aí, como são os clientes que estão ali com orçamento menor, mais em dúvida, o meu investimento vai ser menor também. Então, eu posso definir, por exemplo, que para os clientes do grupo C, eu vou fazer 3 contatos, eu só vou desistir dele quando eu realizar 3 contatos de follow-ups que vão acontecer num período de 5 dias. Então, tá pegando até aqui? Tá tranquilo? Se você tiver dúvida, se algo não ficou muito claro, deixa aí nos próximos nos comentários, que no próximo programa eu tiro as dúvidas. Eu deixo as coisas mais claras se for preciso. Então, primeira parte, separei em grupo. Segunda parte, definir quantidade de contatos e o tempo em que eu vou investir em cada cliente antes de desistir deles. A terceira e última parte da estratégia do follow-up é fazer o fluxo de contatos de follow-up, ou seja, eu vou definir exatamente qual será a abordagem, os canais de cada um desses contatos. Vou dar um exemplo para ficar bem claro, para você entender como construir isso de forma eficiente. Então, vamos construir o fluxo de follow-up dos clientes aqui do grupo C, que são os clientes com ticket médio menor, que nunca compraram com a gente, que ainda estão um pouco em cima do muro, a gente não sentiu tanta firmeza em relação à compra da viagem. Então, o primeiro contato a gente definiu que serão 5 dias de contatos e 3 contatos ao longo de 5 dias antes de desistir do grupo C. O primeiro contato a gente pode analisar da seguinte forma. A primeira característica desse grupo é que eles são clientes que nunca compraram com a gente. Então, eles não conhecem os nossos serviços, eles não sabem a qualidade do que a gente entrega para os nossos passageiros, eles não sabem a segurança, qual é a segurança que ele tem ao comprar comigo. Então, o que eu vou fazer? O primeiro contato ficou fácil. Eu vou mandar uma pequena apresentação ou um videozinho ali de 2 minutos que eu produzi, institucional, cobrindo esses tópicos. Então, que problema pode acontecer na sua viagem? Esse. Eu vou resolver da seguinte forma, é assim que eu faço com os meus clientes. Se você tiver um imprevisto X, eu vou resolver. Se acontecer Y, eu vou resolver.
Você pode pôr, por exemplo, testemunhos dos seus clientes, gravar um vídeo com um cliente seu falando como você livrou ele de uma fria, ou falando como seus serviços fizeram a diferença na viagem dele, ou quanto foi incrível aquela viagem. Então a ideia é você, nesse primeiro contato, como o cliente ele não te conhece, fazer ele te conhecer. Você já cobra uma etapa. Você tenta aproximar a mentalidade desse cliente o mais próximo possível da mentalidade daquele cliente que já comprou com você e sabe o quanto você é bom no que você faz. Então, perceba que você precisa, não é só o follow-up, não é só sair ligando para o cliente, e aí, ligar 10 vezes para ele, falando, como que tá? Vai comprar? Vai comprar? Não, precisa de estratégia, você precisa entender o que pode estar faltando para aquele cliente fazer a compra, e você precisa suprir ele com o que está faltando. Então, nesse caso, falta confiança, ele está na dúvida, ele não sabe que critério levar em conta na escolha de uma agência de viagens, mostre isso para ele. Segundo contato, vamos lá. De novo, é sempre bom que os contatos façam sentido com o perfil do cliente, estejam alinhados com o perfil do cliente. Então, qual a outra característica do grupo C? É um cliente que quer uma viagem econômica e não está muito comprometido, não tem urgência na compra. Então, para ele, preço importa e ele não liga se ele vai comprar agora, daqui 1 mês, daqui 6 meses. Então, qual vai ser o objetivo do segundo contato? Ele pode ser esse, mostrar para o cliente que ele tem em mãos uma viagem realmente barata, que ele dificilmente vai encontrar algo melhor, e mostrar para ele que, para ele aproveitar isso, ele precisa de urgência. Ele não pode ficar protelando essa decisão. Então, no segundo contato, você pode mandar, por exemplo, uma proposta de uma viagem muito próxima daquela proposta original que você entregou para esse cliente. Então, por exemplo, pode ser o mesmo destino, uma localização ali muito similar, um hotel muito similar, mas que esteja mais caro. Esteja ali 25%, 30%, 50% mais caro. E mandar para esse cliente um e-mail, por exemplo, ou uma mensagem de WhatsApp, dizendo para ele, por exemplo, eu não sei se a minha proposta ela supriu a sua expectativa, mas eu tenho uma proposta um pouquinho diferente aqui que talvez você queira analisar. Me diz o que você acha. Manda essa mensagem para ele. Quando o cliente olhar, ele vai falar, caramba, ele vai comparar as duas, vai ficar tentando encontrar a diferença e ele não vai achar essa diferença tão grande na qualidade da viagem. É um hotel similar, é o mesmo destino, é uma localização ali muito próxima, mas ele vai olhar o preço e vai falar, caramba, tá 50% mais cara. Por que ele me mandou isso? Ele tá maluco? Para que eu compraria uma viagem dessa? Essa daqui que ele me mandou já estava muito melhor. Bingo. Bingo. É aqui que a gente quer chegar. A gente força essa comparação e faz o cliente chegar à conclusão de que, poxa, essa proposta tá boa. Essa é uma boa proposta. De repente eu preciso olhar com mais carinho para aproveitar essa oportunidade. E na mesma mensagem que você mandou essa segunda proposta, você pode deixar lá no finalzinho assim, por que estou te mandando essa segunda? Primeiro, para você avaliar se está de encontro, se de repente ela bate melhor que a sua expectativa. E segundo, porque eu tenho mais disponibilidade nela. Essa aqui, como o preço está bom, está vendendo muito, o fornecedor pode mudar o preço a qualquer momento. Eu estou fazendo o possível para segurar esse valor aqui, mas eu tenho medo, por exemplo, que amanhã ou depois o preço suba. Então eu já estou mandando uma reserva, uma proposta similar, que a gente não tem o risco de expirar logo o preço dela para você analisar. Então aí, tá vendo? Você pegou o cliente. Primeiro ele chegou à conclusão, poxa, essa proposta é boa. Depois, caramba, mas se eu não aproveitar ela, é isso que vai me sobrar. E de repente ali você criou a urgência que faltava para ele te procurar. Para vocês fecharem negócio e fazer a venda. Então perceba que cada contato no fluxo tem que ser feito de forma estratégica. Então, lembrando, separei em grupo, primeira coisa, grupo C, o cliente que está lá embaixo. Depois, defini, eu vou fazer 3 contatos com ele durante 5 dias antes de desistir. E depois criei o fluxo desses contatos. Então, dia 1, mandei a proposta, o cliente saiu da agência, eu mandei o vídeo institucional, a apresentação institucional. Dia 3, passou um dia 3, eu mandei uma proposta alternativa para o cliente, fiz ele ver que o preço está bom e gerei urgência. Dia 5, último contato. Aí, vale a pena fazer uma ligação para esse cliente. Porque a gente sabe que o telefone, quando você tem a chance de conversar em tempo real com esse cliente, você tem a oportunidade de descobrir
muitas informações ali, descobrir qual é a barreira que está colocando esse cliente, que existe entre esse cliente e a compra. Então você liga e a ideia é que você faça algumas perguntas difíceis. Você tem que ter isso já muito bem colocado na sua cabeça, faz um roteiro, desenvolva esse roteiro, treine esse roteiro e comece a aplicar sistematicamente para todos os clientes. Então faça perguntas difíceis. São elas que vão te levar à venda. Então, por exemplo, oi cliente, tudo bem? Você viu a proposta alternativa que eu te mandei? Aham, vi. O que você achou? Ah, tá caro, né? Poxa, pois é, mas é que a outra tá difícil eu segurar aquele preço. Tá gerando um esforço danado aqui, até para mim saber o quanto você tá comprometido com essa viagem, o quanto você gostou da primeira proposta. Você jogou a bomba ali. Entendeu? Você deu as informações, gerou aquela urgência de novo para o cliente e jogou na mão dele. Você não fez uma pergunta fechada, sim ou não. Você disse, então, o que você acha? Aí, geralmente, nessas situações, o cliente, ele, como você fez uma pergunta aberta, você foi muito franco com ele vai sentir a vontade para ser franco com você, e a resposta dele não vai ser sim ou não, ele geralmente vai explanar, ele vai te dar as informações, e ali é o feeling do vendedor. Ali é a sua experiência como vendedor. Você vai conseguir entender o que está acontecendo. Se realmente existe alguma barreira ali, você vai entender o que está acontecendo, e aí é a sua função driblar isso e trazer o cliente para o fechamento. Fazer ele assinar o contrato, retornar na agência e assinar o contrato. Então, essa é a estratégia. Então, lembre-se, 80% das vendas, elas não vão acontecer assim, ó, na hora. Ela vai exigir que você tenha um papel ativo de vendedor, que você procure o cliente, que você tenha isso e estratégia para fazer acontecer. E aí, eu vou, para te animar, para você ver que vale a pena, porque você pode estar pensando, mas dá trabalho, eu tenho tanto cliente para atender, eu vou ficar fazendo follow-up. Vale a pena, meu amigo, minha amiga. Olha o resultado que uma agência de viagens, cliente da nossa consultoria, teve. O que eu fiz para trazer esse resultado para você? Eu analisei como foram as vendas no período de uma semana anterior à implementação da estratégia de follow-up no nosso cliente, na agência de viagens que é nosso cliente. E o que eu encontrei ali nos números? Foram feitos 134 atendimentos, 134 clientes chegaram naquela semana e 9 vendas, aquilo gerou 9 vendas. Ou seja, foram realizados 134 atendimentos para fazer 9 vendas. E aí nós implementamos o follow-up. Uma fase inicial, eles começaram a fazer uma média de entre 2,5 e 3 contatos de follow-up por cliente atendido. E aí o que eu fiz para entender a eficiência do follow-up, como essa eficiência se deu nesse cliente? Eu peguei as primeiras 9 vendas, o mesmo número de antes de implementar, que foram realizados depois da implementação do follow-up, e depois eu analisei quantos atendimentos foram necessários fazer para que essas 9 vendas acontecessem. E o que eu descobri? 34 atendimentos. Eu fiquei assim espantado, o número deu certinho. Ou seja, antes do follow-up, 134 atendimentos, 9 vendas. Depois do follow-up, 34 atendimentos, 9 vendas. 100 atendimentos a menos, para gerar o mesmo volume de vendas. Então você entende como vale a pena investir, como vale a pena ir além, como acabou essa época onde você atende cliente da orçamento, cruza os braços e espera o cliente vir até você comprar. Você precisa ser ativo, precisa investir parte do seu tempo no follow-up para converter esses negócios e fazer muito mais vendas, igual o exemplo que eu te dei dessa agência de viagens, tá bom? E aí, deixe seus comentários aí nesse vídeo. Deixa uma sugestão para o próximo programa, uma ideia aqui. Me conta o que mais te irrita na sua rotina, o que mais te irrita no atendimento ao cliente, o que mais te irrita, te tira do sério na hora de fazer uma venda. Depende de estar aí uma solução para você, eu trago uma pauta aí no próximo programa. Deixa aqui embaixo nos comentários, curta a nossa página no Facebook, tá aqui embaixo, então é facebook.com/juicebox com 2x. Siga a gente no YouTube, então é youtube.com/juicebox. Se você quiser mandar um WhatsApp pra gente também é 439-9602-8252, 99602-8252. A gente vai responder
todo mundo, e eu te vejo na próxima segunda-feira aqui no Travel Sales Pro. Espero que você tenha gostado.